Um dia de trabalho comum no mesmo local e com a mesma equipe não antecipava nada fora do comum. Depois de assumir seu emprego, Tony ligou o computador e começou a trabalhar, atraindo, como sempre, os olhares furtivos de Verônica. Todos no escritório sabiam que Verônica estava apaixonada por ele, e Tony até achava isso irritante, assim como seus colegas de trabalho, que frequentemente zombavam dele. Tony brincava sobre isso, mas no fundo, algo chamou sua atenção: um homem livre, proeminente e bastante abastado. Ele havia adquirido recentemente um apartamento fora da cidade, com 2 quartos. Verônica, por sua vez, não se encaixava no seu tipo de mulher. Você poderia passar por ela na rua sem notá-la. Ele não gostava de mulheres com sobrepeso e ainda tinha a bagagem de uma filha de 4 anos. Você precisa fazer sua própria escolha, não optar por algo que custa uma ordem de grandeza a mais, pensou Nando, o economista do escritório vizinho. Era a combinação perfeita para Verônica, um gordinho careca, com barriga e óculos. Mas nem ele parecia prestar atenção em Verônica. Provavelmente, também não a escolheria para ele, afinal, haveria menos pessoas solitárias. Se todos escolhessem sua alma gêmea do mesmo nível. Tony ouviu a voz de Harvey trabalhando na mesa ao lado e olhou para o relógio. Era a hora do almoço. Ele se espreguiçou e levantou-se da cadeira. Vamos lá. Eles saíram do escritório e correram em direção ao elevador. De repente, Tony piscou algumas vezes, pensando que estava imaginando coisas, mas não estava. Uma garota que ele nunca tinha visto antes estava caminhando em direção a eles. Mas se ele a tivesse visto, ele teria pensado que não poderia esquecê-la. Saindo da capa de uma revista de moda, seus cabelos loiros ondulados caíam sobre os ombros nus e graciosos. A figura que ela usava no vestido rosa, a cintura fina, os quadris largos, os seios. Tony pensou que ela tinha entre tamanho 2 e 3. Seu rosto era lindo, com maquiagem perfeita e uma manicure impecável. Ela usava lindas sandálias de salto agulha, tudo nela era perfeito. Tony admirava a garota, incapaz de tirar os olhos dela. Na verdade, ele não era o único homem presente que estava hipnotizado. Eles olhavam para essa deusa, mas a deusa, sem prestar atenção em ninguém, continuou seu caminho. Passou na frente de Tony e Harvey sem nem olhar para eles, e eles se viraram. Que boneca, Harvey disse num sussurro, quase babando, que boneca. Tony também percebeu a impressionante figura da jovem. De onde ela tinha surgido? Ele permaneceu parado, como hipnotizado. Provavelmente trabalha aqui. Provavelmente acabou de chegar. Harvey disse, saia daqui antes do almoço terminar. Não está usando anel no dedo, então está solteira, disse Tony, mantendo a pose. Embora a garota já tivesse dobrado em outro corredor e saído de vista, Harvey se perguntou, você viu isso bem? Vi tudo, Harvey. Agora não vou conseguir dormir. Será melhor você ir dormir. Não é o tipo de garota para nós. Tony olhou para seu colega confuso. Por quê? Não vou descansar até conhecê-la. Perdi o apetite. Você vai ficar aí parado? Harvey sorriu. Vá, Tony. Tony se virou e foi em direção ao elevador. A estranha estava diante de seus olhos e ele continuava hipnotizado. Depois de comer, tornou-se extremamente difícil continuar trabalhando, pois todos os pensamentos se afastaram do trabalho. Ele passou o resto do dia pensando nela e não conseguiu dormir por muito tempo. No dia seguinte, no trabalho, ele se apressou como em um dia de festa, determinado a descobrir quem era essa beleza sobrenatural. Na verdade, para descobrir de onde ela era. Não teve que esperar muito. Você viu que estrela está trabalhando ao nosso lado? Perguntou Nando, um colega de Harvey e Tony. Tony ficou atônito. Quando a vimos? Respondeu Harvey. Para todos os homens do centro de negócios, ela parecia um doce. Bem, ela trabalha no escritório 3002. Chama-se Marianne. Que nome? Tony respondeu, gostaria de conhecê-la. Ela é uma grande conquista. Há muita competição por aí. Mostre-me alguém que não o faria, disse Nando. Mas, durante o almoço, Tony a viu sentada com 2 outras garotas que pareciam palidecer em comparação com Marianne. Ele não pôde resistir e se aproximou. Nunca me perdoaria se não a conhecesse, disse, olhando apenas para ela.
Mariane respondeu indiferentemente e fez um gesto com a mão, com uma expressão levemente irritada no rosto. Podemos ir a algum lugar depois do trabalho? Onde você escolher. Ele estava determinado a conquistar aquela beleza a qualquer custo, caso contrário, não teria paz. Tenho outros planos, disse Mariane. Lamento, respondeu Tony. Pode ser que o fim de semana também não funcione. Os fins de semana, Tony, são provavelmente os lugares que gosto de ir não serão do seu agrado, disse em um tom um pouco condescendente. Tenho certeza de que sim. Vamos a qualquer lugar que você goste. Mariane sorriu um pouco e seus olhos brilharam com malícia. No sábado, no restaurante Turandot. Você conhece? Não, mas adoraria ir lá com você, respondeu Tony. Ele estava tão feliz que poderia voar até a lua. Mariane tirou uma caneta de sua bolsa e escreveu seu número de telefone em um guardanapo. Obrigado, disse Tony, guardando o guardanapo no bolso. Passou o resto do dia de muito bom humor, ansioso para que o sábado chegasse. Ele se gabou para Harvey de sua pequena vitória. É melhor você verificar o preço desse restaurante antes de ficar nervoso, Harvey respondeu. Você não pode economizar dinheiro em uma garota como essa, disse Tony, digitando o nome do restaurante em seu navegador e imediatamente indo para a seção de menus. Assobiou um pouco. Isso é o que eu disse, disse Harvey. 8 ou 10 pratos principais custam uma fortuna. Tony coçou a cabeça, pensativo. Eu disse que essa garota não é para pessoas como nós. Se você quer uma garota tão bonita, terá que gastar uma grana. Não acho que ela esteja desimpedida. É impossível que não tenha um homem. Depende de você. Se você tiver algum dinheiro extra, a leve a um restaurante. Duvido muito que você vá para um quarto depois, bem, talvez não tão rápido, mas ainda é domingo. Tony não estava entusiasmado com os preços do Turandot, mas desejava tanto Mariane que estava disposto a gastar. Deve sobrar algo para sair no domingo, disse. Eu me viro, respondeu. No dia seguinte, quando Tony foi almoçar em uma cafeteria no primeiro andar do centro de negócios, ficou surpreso ao ver a mesa onde Mariane estava sentada em companhia de uma garota. Na verdade, a companhia da garota o deixou desconcertado. Junto à garota dos seus sonhos, estava sentada Verônica. Qual pode ser a razão de uma rainha almoçar com uma empregada? Foi a associação que ele teve naquele momento. Você vê isso? Perguntou a Harvey. Não entendi. O quê? Mariane está almoçando com Verônica. E daí? Quem almoça com quem sabe? Respondeu Harvey. Tony não disse nada e foi até a mesa onde a mulher mais bonita do mundo estava. Boa tarde, Mariane. Você se importa se meu amigo e eu nos juntarmos a vocês? Mariane forçou a memória, mas não conseguiu lembrar o nome do homem. Verônica e eu gostaríamos de conversar sozinhas, disse, sorrindo discretamente. Lamento, respondeu ela. Mas o sábado ainda está de pé, certo? Perguntou, um pouco desapontado. Você não mudou de ideia? Sim, respondeu ela. Claro que não mudei de ideia. Tony voltou para junto de Harvey. Claro que você mudou, ele pensou. Seus olhos, os olhos mais bonitos que ele já tinha visto, eram hipnotizantes. Ele estava se afogando neles, tendo olhado para eles apenas um momento atrás. O que aconteceu? Você a deixou plantada? Perguntou Harvey. Ela tem que falar com Verônica. O que Mariane pode falar com Verônica? Ele disse surpreso, olhando para a mesa da qual acabará de se afastar. Eu lhe pediria. Como você acha que vai ser? Não sei, não importa. Tony franziu a testa e olhou para o colega. Darei minha vida, mas ela será minha, replicou, um pouco irritado. Afinal, ele não era um mendigo e não lhe faltava atração. Mas Harvey estava ficando chateado. Deve estar com ciúmes, pois provavelmente ele também estava babando por Mariane, mas não iria atrás dela, pois com sua barriga de cerveja seria ridículo se aproximar de uma garota assim. Tony voltou do almoço e imediatamente se aproximou de Verônica. Verônica, você conhece Mariane? Perguntou, sentando-se à beira da mesa dela. Sim, respondeu ela, sem tirar os olhos do monitor. Estudamos na mesma escola. Que mundo pequeno, não é?
Ouça, Verônica. Mariane tem um homem agora? Verônica olhou para Tony com surpresa indisfarçável. Não costumo perguntar sobre a vida privada das pessoas, entende? Entendo, mas é importante para mim, e tenho um grande favor para pedir. Um dia desses, você poderia perguntar a Mariane se ela gostou de mim? Não por nada, é claro. Vou te dever um favor. Tony, eu não vou fazer isso, disse Verônica, um pouco ríspida. Por favor, ele a olhou suplicante. O almoço acabou. Vá para o seu trabalho. Vou fazer isso, Verônica. Por favor, me ajude. É uma questão de vida ou morte, está bem? Tudo bem, vou fazer isso, mas vá embora, respondeu Verônica. Você é a melhor, Tony respondeu alegremente e foi para sua mesa. Verônica continuou a trabalhar. Na quinta-feira e na sexta-feira, Verônica observou como os olhos de Tony se iluminavam quando ele via Mariane. Nenhum homem a tinha olhado assim. Isso é o que significa ser bonita, pensou, suspirando com tristeza. Um homem como Tony nunca prestaria atenção em uma mulher como ela. Chegou o tão esperado sábado, e Tony estava desejando que a noite chegasse para finalmente encontrá-la em um ambiente informal com a garota de seus sonhos. Ele pensava ao mesmo tempo em como continuar a noite e em sua casa. Esta garota tinha estado em sua mente desde que a havia visto, e ele nunca desejou nada em sua vida mais do que ela. Todas as garotas anteriores também não eram feias, mas nenhuma podia se comparar a Mariane. Quando chegou a hora de sair de casa, Tony sentiu uma excitação que nunca havia sentido antes ao se dirigir para o encontro. No caminho para a floricultura, comprou um ramo de rosas brancas e depois dirigiu até o local onde ele e Mariane haviam combinado se encontrar. Quando chegou, ela não estava lá. Tony estava disposto a esperá-la o tempo que fosse necessário, o mais importante era que ela saísse sem mudar repentinamente de ideia sobre encontrá-lo. Seu Ford, que ele tinha lavado no dia anterior, estava reluzente, e o interior nunca esteve tão limpo como agora. Em geral, Tony se preparou minuciosamente, até mesmo deixou seu apartamento perfeitamente organizado para não se sujar na lama quando levasse Mariane lá. As pessoas iam de um lado para o outro, e Tony olhava ao redor sem saber por qual porta principal ela sairia. Finalmente, Mariane apareceu, e ele desceu imediatamente do carro, pegando o ramo em suas mãos. A garota se aproximou dele, e ele a olhou como hipnotizado, admirando aquela beleza perfeita. Olá! Isso é para você, disse Tony, estendendo o ramo para Mariane quando ela se aproximou. Obrigada, respondeu ela, sorrindo favoravelmente, pegando as rosas de suas mãos. Você está impressionante como sempre, disse Tony, abrindo a porta de seu carro e convidando Mariane a se sentar. Quando ela estava no banco da frente, ele ocupou seu lugar ao volante. Há uma pergunta que está me intrigando. Como você entrou em nosso centro de negócios? Perguntou Tony. Você deveria participar de um concurso de beleza, com certeza ganharia o primeiro lugar. Bem, entrei no centro de negócios provavelmente como todo mundo. Consegui um emprego em um dos escritórios, e a carreira de modelo e concursos de beleza nunca me interessaram muito, embora tenha experiência nisso. Participava de pequenos concursos na internet, onde minhas fotos faziam sucesso. E isso não me surpreende, respondeu Mariane. Todos os homens do centro de negócios são loucos por você. Não consigo imaginar como deve ser para os que trabalham no mesmo escritório que você, disse Tony. Estou acostumada à atenção masculina, e levo numa boa. No trabalho, é só trabalho, e não me importa quem está interessado em mim. Imagino quantos corações de homens você já partiu. Não tem medo de que eu parta o seu? Respondeu Mariane com um sorriso malicioso. Tenho medo, e não gostaria que isso acontecesse, admitiu Tony. E o que você gostaria? Bem, acho que você já sabe a resposta a essa pergunta, respondeu para Mariane. Tony virou a cabeça momentaneamente para Mariane e sorriu significativamente. Ah, sim, me levar para a cama. Afinal, é isso que você está contando depois do restaurante. E se eu disser agora mesmo que não iremos para a cama e que não haverá sexo? Tão simples assim? Tony ficou tenso com isso e imediatamente interrompeu a conversa. Já não consigo dormir à noite pensando nisso, e você decidiu que, se formos ao restaurante, se abrirá para mim imediatamente? Mariane sorriu. Por que tão ríspida? Afinal, se aceitou sair comigo, significa que também gosta de mim. Então,
Por que dar voltas? Mas não é não. Embora não seja fácil superar isso. Então, apesar da minha recusa em continuar o banquete em sua cama, ainda iremos ao restaurante, ou vai me levar de volta para casa? Além disso, já estamos quase chegando, e realmente espero que mude de ideia. Não estou acostumada a me deitar com homens em troca de comida, não é assim? Tony estacionou o carro no estacionamento do restaurante, desceu primeiro e abriu a porta do lado em que Mariane estava sentada, oferecendo a mão. Tony não gostava especialmente do estilo real, era mais adepto do estilo de alta tecnologia do que do luxo ostensivo. O excesso de ouro ao redor chamava a atenção. Mas, pelo bem de Mariane, estava disposto a ir a qualquer lugar, contanto que ela gostasse. Sentaram-se à mesa, e Tony só pensava em como convencê-la a ir para sua casa após o restaurante. Sua imaginação estava criando cenários para a noite, e ele estava cheio de excitação que não podia conter. Tony abriu o menu e esperou que Mariane não pedisse os pratos mais caros. Ele mesmo não queria pedir nada, mas percebeu que precisava fazê-lo, caso contrário, ela entenderia a razão. Além disso, havia pratos a preços razoáveis. Escolhendo 2 pratos com um custo total um pouco acima de 2.000, esperava que Mariane fizesse uma escolha na mesma faixa de preços. Já se decidiu? Perguntou Tony, sem tirar os olhos de seus seios que se destacavam levemente do decote. Sim, respondeu ela, fechando o menu. O garçom se aproximou deles. Gostaria de bacalhau negro, berinjela com trufas, arroz tailandês com camarões, creme de manga e baunilha e amoras, e, para as bebidas, um martini royal. Tony engoliu em seco, nervoso. Ele calculou que isso custaria mais de 10.000, se não mais. Modéstia não é o forte de Mariane, pensou imediatamente. Mas não importa, essa garota vale a pena. Não está tudo perdido, mesmo que hoje não termine como eu desejo. Você vem aqui com frequência? Perguntou Tony enquanto o garçom saía para anotar o pedido. Vou a lugares diferentes a cada fim de semana. Este restaurante é um dos meus favoritos, respondeu ela. Como gosta de passar o tempo? Muito diferente. E você? Não tenho ninguém para sair, então não saio muito. Quais são seus planos para amanhã? Ainda não sei. O que você quer me propor? Quero sugerir que nos vejamos novamente, porque, se não o fizermos, vou passar o dia inteiro sofrendo sem você, disse Tony. Vou pensar sobre isso, respondeu Mariane indulgentemente. Tony não gostou da resposta, mas se limitou a sorrir, continuando a admirá-la. Afinal, ele não descansaria até que essa garota fosse dele, e ele estava acostumado a conseguir o que queria. Desta vez, ele estava ansioso por uma vitória, mesmo que tivesse que gastar muito para isso. Mas Mariane estará em minha cama, não hoje, mas amanhã. Ou mesmo hoje, ainda não está tudo perdido, pensou. Não consigo resistir a uma pergunta, disse Tony, sem tirar os olhos da bela garota nem por um segundo. E o que você quer perguntar? Perguntou ela, dando um gole em seu martini. Você não está saindo com ninguém agora? Não tem ninguém. Tony estava preocupado, mas esperava a resposta certa. Se tivesse alguém, não estaria sentada aqui com você agora, respondeu Mariane. Fico feliz em ouvir isso, mas me surpreende como é possível. Deve ter pelo menos 1 milhão de admiradores, no mínimo. Não sairia com qualquer um. Mariane sorriu amplamente. Não é cedo demais para você, ainda não te conheço completamente, assim como você não me conhece completamente. O que é suficiente para mim, espero que seja suficiente para você, porque estou disposta a prestar atenção em você todos os dias. Você só precisa do meu olhar. Eu sei que os homens amam com os olhos, mas com as mulheres é diferente. Nós notamos outras coisas. E o que você nota? Um homem deve ser confiável, como se estivesse atrás de um muro de pedra, pronto para resolver meus problemas. Também, honestidade, determinação, lealdade, generosidade. Tudo isso é difícil de encontrar em uma pessoa, e eu não estou acostumada a mudar, respondeu Mariane. E eu sou assim, com um sorriso nos lábios, presumiu Tony. Em palavras, todo mundo é assim, especialmente quando quer entrar na cama, mas na realidade, não é impossível não querer alguém como você. Sinto muito por ser tão direta, mas é normal. Posso te perguntar por que seu último relacionamento terminou?
Tantas perguntas na primeira vez que nos vemos, você é muito intrometido, respondeu Mariane, um pouco cética. Eu tenho planos sérios para você, Mariane, estou louco por você. Não vou seguir a corrente, quero tudo de uma vez, mas estou disposto a esperar e satisfazer todos os seus caprichos. Ainda tem que ser revisado, e não tão rápido, tudo de uma vez. Por que você está solteiro? O que aconteceu com a sua ex-namorada? Nós dois discutíamos muito, não conseguíamos chegar a um acordo. O que exatamente aconteceu? Eu não estava pronto para me casar e ter filhos com ela. Talvez eu queira me casar e ter filhos, então, disse Mariane. Você está pronto? Até amanhã, respondeu Tony, e a garota riu um pouco. Quantas vezes ela já ouviu algo assim? Você é muito curiosa, Mariane, é isso. Estou louco por você. Não vou te seguir o tempo todo, mas quero tudo de uma vez. Eles terminaram de jantar e Tony pediu a conta. O garçom se foi. Ele olhou para Mariane e timidamente colocou a mão sobre a dela. Isso é o fim? Perguntou ele em um sussurro. É tudo por hoje, respondeu a garota, retirando suavemente a mão. Sinto muito, tenha piedade de mim. Não conseguirei dormir contando carneiros e indo para a cama. Isso não vai adiantar de nada. Te vejo amanhã? Perguntou com esperança na voz. Poderíamos, por muito tempo queria pular de paraquedas, mas não conseguia me decidir. Agora estou pronto. Você me acompanha? É isso aí, Tony se surpreendeu. É uma oferta interessante. A que horas devo te pegar? Acho que às 12 horas estaria bom. O garçom trouxe a conta e Tony pagou, pensando nos gastos que o esperavam amanhã. Depois, ajudou Mariane a se levantar da cadeira e saíram do restaurante. No caminho para casa, conversaram um pouco sobre vários assuntos. Quando chegaram à casa dela, Mariane nem deixou Tony beijá-la. Ela pulou do carro e correu para a entrada de sua casa. Sem dar meia volta, ele murmurou infeliz para si mesmo e dirigiu até sua casa. Em casa, Tony examinou minuciosamente a página de redes sociais de Mariane, olhando suas fotos 100 vezes. Um desejo insatisfeito o atormentava violentamente, e seu corpo reagia à foto da garota desejada de uma certa maneira. Seu humor era repugnante. O homem não conseguia encontrar um lugar para se encaixar. Depois de pensar um pouco, foi para a internet e começou a procurar perfis de acompanhantes. Depois de parar em uma que remotamente se assemelhava a Mariane, ele marcou o número dela. Lembrou-se de que, em 40 minutos, a garota estaria em sua casa. Ele continuou olhando as fotos de Mariane. Sentimentos eram sentimentos, mas não podia ir contra a fisiologia. Precisava aliviar a tensão e se livrar disso, ou não viveria para ver o amanhã. Selena, como era chamada, chegou na hora marcada. Tony a olhou fixamente e a convidou para entrar no quarto. A garota não era de tudo ruim, mas estava longe de ser o objeto de seu desejo. Já que as calças de Tony estavam pegando fogo, ele partiu para a ação imediatamente, se lançando sobre Selena. A primeira vez foi rápida, mas imediatamente se seguiu a segunda e, após uma breve pausa, a terceira. Claro, ele imaginou Mariane na sua frente, e Selena tinha uma figura semelhante e também uma longa juba loira. Como está sua fome? Perguntou Selena ofegante. Quando chegou a terceira vez, já faz um tempo, respondeu ele. Vai te manter acordada a noite toda. Tony olhou para o relógio. Já havia se passado 1h30 desde que Selena chegou à sua casa. A taxa era de 200 por 3 horas e 350 pela noite inteira. Ele decidiu que economizar dinheiro e ficar com 3 horas seria melhor. 3 horas seriam suficientes. Ele tinha passado apenas 1/3 desse tempo. Tony se deitou de costas, colocou as mãos atrás da cabeça e fechou os olhos. Faça-me sentir bem, disse ele, e Selena se pôs imediatamente ao trabalho. Tony gemeu levemente e pensou em Mariane novamente. Um sorriso languidamente apareceu em seus lábios, e seu humor disparou. Pelo menos agora ele poderia sair com Mariane sem sexo por um tempo, sem o risco de persegui-la como um homem enlouquecido. Depois de 3 horas, Selena saiu, e Tony pensou que este mês teria que pagar menos pela hipoteca. Ele a havia cancelado antes do tempo, pagando 3 parcelas por mês e com isso, tinha 2 anos e meio para pagá-la,
mas isso era bom para ele, já que tinha alta completa. Assim, ele poderia dormir bem à noite. Continuava ansioso para que o amanhã chegasse. A única coisa que o preocupava era o próximo gasto. Tony ligou o computador novamente para verificar os detalhes do salto de paraquedas e depois teria que ir ao banheiro novamente. Tony temia dizer a Mariane que não duraria tanto, pois Deus não permitia que ela o assustasse. Mas ele tinha que limitar seus gastos e pensou cuidadosamente em como fazer isso sem perder Mariane. No domingo, Tony buscou Mariane e a levou a um evento extremo para o qual ele havia comprado um cupom de desconto no dia anterior. A diversão custava 9.500 com um instrutor, e Tony decidiu não saltar, pois era muito caro. Ao ver Mariane, Tony desceu imediatamente do carro e abriu a porta para ela. A garota estava igualmente bonita com roupas esportivas como com vestido de noite. Você está sempre deslumbrante, disse Tony. E eu tento, respondeu ela com um sorriso. Você não tem medo? Mudou de ideia? Eu não estou mental e fisicamente preparado, ele respondeu. Vamos lá. Tony se pôs ao volante e partiu. Depois do salto, podemos dar um pequeno passeio. Vamos para o campo, há uma floresta e um lago, disse ela. Ótimo, podemos ir por um tempo e depois? Depois, para onde quiser, disse Tony. Estou à sua disposição hoje. Podemos comer algo e assistir a um filme, o que você preferir. Tony perguntou, onde você gostaria de comer? Ele realmente esperava que, desta vez, não fosse a um lugar tão caro. Mariane deu de ombros. Você decide, respondeu ela. Tony olhou ao redor para onde estavam e encontrou uma opção boa e econômica. Ele decidiu levá-la lá após o evento. Mariane saiu do carro e olhou para o céu com um sorriso, onde os paraquedas flutuavam. Impressionante, disse ela, olhando para Tony. Vamos lá. Vamos, disse ele. O instrutor se aproximou deles e em breve Mariane estava sentada no avião. Você está perdendo muito, disse a Tony, pois ele já havia manifestado que não ia pular. Não quero fazer isso, e ninguém permite que um iniciante salte sozinho, respondeu ele. Você quer uma foto e um vídeo? Perguntou o instrutor. Claro, respondeu Mariane. Tony não demonstrou que não estava empolgado com a ideia. Ele ficou na terra e observou enquanto o avião decolava e Mariane saltava com o instrutor. Tudo isso não demorou muito, e logo a garota estava caminhando em sua direção, sorrindo sinceramente. Isso é fantástico, disse ela. Incrivelmente incrível. Ela começou a arrumar o cabelo bagunçado. Fico feliz que tenha gostado, disse Tony. Vou me trocar. Mariane foi ao hangar, e o instrutor se aproximou de Tony. Em 1h30, as fotos e o vídeo estarão prontos, disse ele. Quanto devo a você? Perguntou Tony. 10 fotos e um vídeo em um disco, 1.500. Pode pagar com cartão ou transferência. Está bem, Tony transferiu o dinheiro e foi esperar por Mariane no hangar. Ela saiu cerca de 10 minutos depois. As fotos e o vídeo terão que esperar um pouco mais, disse ele. Vamos dar uma volta até o lago. Vamos, respondeu ele. Eles caminharam calmamente por um campo que levava a uma floresta, onde havia um pequeno lago. Tony segurou suavemente a mão de Mariane, esperando que pelo menos ela permitisse que ele a acompanhasse assim. Para sua alegria, ela não retirou a mão. Encontrei um lugar aconchegante perto daqui, onde podemos comer depois do passeio, disse a ela. Ótimo. Temos sorvete, estou com muita vontade. Acho que sim, mas se não encontrarmos, podemos pegar mais tarde. Veja, estou pronto para satisfazer todos os seus desejos. Ele parou e virou a garota para que ela o olhasse. Eu não mereço nem um beijo até agora? Perguntou ele, olhando esperançoso nos olhos da mulher de seus sonhos. Nós nos conhecemos há apenas 1 dia e meio. Não posso fazer isso imediatamente, ela respondeu, fingindo estar um pouco envergonhada. Quanto tempo você precisa? Perguntou ele, tentando esconder sua decepção. Apenas um beijo. Eu já gastei muito dinheiro contigo, e eu nem posso beijar você. Não me apresse, Tony. Gosto de você, mas precisamos nos conhecer melhor. Não estou acostumada e não quero. Case-se comigo e nos conheceremos. Você está indo rápido demais, ela riu um pouco.
Você tem onde morar? Sim, tenho um apartamento de 2 quartos, um carro e uma renda decente. Estou disposto a formar uma família. Vou levar isso em consideração. Mariane retirou cuidadosamente a mão de Tony e procurou o sol. Fechou os olhos e direcionou seu rosto para os raios suaves. Parece bom. Vamos falar de outra coisa, porque você está falando de muita coisa de uma vez, acrescentou. Isso porque não consigo pensar em mais nada além de você. Não consigo dormir, não consigo comer. Estou sofrendo. Quanto você está sofrendo? Perguntou ela, de forma direta. Muito. Estou falando sério sobre o casamento. Estou pronto para te levar ao cartório agora mesmo. Agora não, ela disse. Vamos ao lago. Eles avançaram novamente, e o peito de Tony queimou novamente. Nenhuma garota o afetava da mesma forma que Mariane. Depois de admirar o lago por um tempo, eles pegaram a foto e o disco com o vídeo e foram para o café. Lá, Tony pagou 1.400 pelas entradas do cinema, porque Mariane queria assistir ao filme em 3D. A sessão começaria em 40 minutos, então Mariane sugeriu passear pelo shopping. Uau! Exclamou, olhando para a vitrine de bolsas pequenas. Eu queria uma dessas há muito tempo, disse. Ao ver o preço de 12.000, Tony engoliu em seco. Isso é definitivamente caro demais. Quando é o seu aniversário? Perguntou ele. Daqui a 7 meses, respondeu ela e entrou na loja, pedindo imediatamente ao vendedor que mostrasse os conjuntos de perto. Tony estava suando. De jeito nenhum ele compraria um sutiã, pensou. Mas ele ainda tinha medo de afastar Mariane e estava à beira do pânico ao girar o sutiã em suas mãos. Mariane disse que era perfeito e que não poderia não comprá-lo. A garota se dirigiu ao caixa e Tony não tinha ideia do que fazer. Nervoso, ele olhou para a saída da loja e a seguiu. No entanto, Mariane pegou um cartão bancário e pagou o sutiã por conta própria. Tony imediatamente se sentiu incrivelmente aliviado. Depois de pagar, Mariane entregou a Tony a sacola com suas novas roupas. Havia mais um lugar que ela queria visitar enquanto tivesse tempo, disse ela, levando-o consigo. O lugar resultou ser uma loja de lingerie. Pegando alguns conjuntos, Mariane foi ao provador. Tony imaginou a garota seminua em um dos conjuntos e seu corpo ficou tenso novamente, como se a libertação do dia anterior nunca tivesse acontecido. Exceto que ele não queria mais Selena, ele só queria Mariane. Em breve, a garota saiu do provador com 2 conjuntos de lingerie, cujo custo era um pouco mais de 2.000. Isso é muito, disse ele, frustrado, girando os 2 conjuntos em suas mãos e tentando fazer uma escolha incrivelmente difícil a favor de um. Preciso escolher um, suspirou, com tristeza, sem parar de girar a lingerie em suas mãos. Ao ver Mariane quase chorando, incapaz de escolher, Tony murmurou para si mesmo e tirou seu cartão bancário. Levaremos os 2, disse ele, colocando o cartão no terminal e vendo 2.000 saírem de sua conta. Depois, olhou para o relógio. Faltavam 15 minutos para o filme, o que era bom. Deus não permita que ela dê mais voltas. Entregando a Tony a sacola com a roupa, Mariane deu-lhe um tapinha na bochecha e recompensou-o com seu encantador sorriso. Obrigado, disse ele. Espero te ver usando um deles em breve. Espero que sim, respondeu Tony. Agora é hora de irmos ver o filme. Vamos, disse ela, pegando-o pelo braço. Tony observou os homens com olhos estreitos ao lado de sua companheira e sentiu-se orgulhoso por andar sob o braço de uma beleza como ela. Levantando a cabeça com orgulho e sorrindo, dirigiu Mariane até o elevador, limpou os óculos 3D e os entregou a ela. Quando o filme começou, ele se permitiu timidamente passar o braço sobre o ombro dela. Ela permitiu isso, o que deu a Tony a esperança de que tudo correria bem com a garota dos seus sonhos. O que você achou do filme? Perguntou Tony enquanto saíam do cinema. Gostei muito, e você? Foi bom. Eu também gostei, disse. Tomaram um café e, claro, havia muitas cafeterias pequenas no 3º andar, em uma das quais tomaram café e pastéis. Depois, Tony levou Mariane para casa. Antes que a garota saísse do carro, ele se encheu de coragem e a beijou antes que ela pudesse perceber. Estou louco por você, sussurrou ele após aquele breve beijo. Por que você não vem para minha casa? Tony sugeriu.
Não me apresse, disse ela com seriedade. Mariane respondeu ao beijo, mas afastou Tony quando suas mãos se dirigiram aos seus seios. Você não tem ideia do que estou passando agora, respondeu ele, recuando em seu assento. A garota sorriu indulgentemente. Nos vemos amanhã, comemos juntos? Claro, ele respondeu. Pegou a mão dela e roçou os lábios nela. Estarei acordado a noite toda pensando em você. Até amanhã, disse Mariane, dando-lhe um leve beijo nos lábios. Uma pequena recompensa, ela sussurrou, saindo do carro. Tony fechou os olhos e suspirou. O que vou fazer nesse estado, pensou. Não há como desistir agora. Mariane será minha, mas como acelerar o processo? Harvey se aproximou de Tony assim que ele se sentou em seu local de trabalho. Como foi o encontro com a bela moça? Perguntou. Foi bom, respondeu ele. Passamos os 2 dias juntos. Ah, entendi. Ela não te deixou na mão? Por que ela me deixaria na mão? Perguntou Tony com tristeza. Voltemos ao trabalho, vamos, disse Harvey, voltando para sua mesa. O tempo passou rapidamente, e logo era hora de ir almoçar. Tony se apressou para o escritório de Mariane. A garota logo chegou, e juntos desceram para a cafeteria do primeiro andar. Está tudo bem? Perguntou Mariane, percebendo que Tony estava pensando em algo. Sim, não dormi bem, respondeu ele, sorrindo. Você quer que eu te leve para casa hoje? Seria bom. Você me levar para o trabalho de manhã também estaria bem, respondeu Mariane, dedicando-lhe seu sorriso branco como a neve. Eu adoraria. Por que você não vem morar comigo? Vou te levar todos os dias, disse ele. Talvez, respondeu a garota em tom misterioso. Quando você vai decidir? Ainda não sei, disse Mariane. O tempo dirá. Tenho certeza de que você me quer morto, disse ele. Está apressando as coisas. É que estou louco por você, e você está brincando comigo? Não, não estou brincando. Os relacionamentos devem ser graduais, não apressados. Quero conhecê-lo melhor. Tenho medo de cometer outro erro. Eu contarei tudo sobre mim e farei qualquer coisa por você. Você não cometerá nenhum erro. Mariane falou muito seriamente. Não estou brincando, repetiu. Mariane sorriu amplamente e tocou sua mão. Então tenha paciência e não me apresse, disse ela. Eu sou paciente e estou disposto a esperar, só que é muito difícil, disse Tony, olhando para a garota com olhos carinhosos. Após o almoço, Tony voltou ao seu local de trabalho. Várias vezes ele notou o olhar triste de Verônica e mal conteve o desejo de dizer que ela o irritava, mas decidiu ignorar, principalmente porque ela não lhe importava mais. Neste ponto, todos já sabiam que Mariane tinha fisgado Tony, e Verônica não era exceção. Hoje ele estava recebendo olhares invejosos dos homens e sentia uma sensação de superioridade sobre eles, exceto que a questão financeira estava causando muito estresse. Ele tinha alguma reserva de dinheiro, mas a esse ritmo ela acabaria em breve, e ele queria pagar a hipoteca mais rapidamente. Após o trabalho, Tony se encontrou com Mariane em seu escritório, e eles desceram as escadas. Vamos para casa? Perguntou ele, ligando o carro. Podemos parar em algum lugar para jantar, respondeu Mariane. Na sua casa ou na minha? E preparamos o jantar nós mesmos? Eu adoraria que você preparasse o jantar para mim, disse Tony. Não me importo, apenas o jantar e sem pressa, de verdade. Eu vou fazer, ou você vai fazer? O homem ficou animado. Vamos para minha casa, para que você não tenha que ir e voltar, mas a minha geladeira está vazia. Não tem problema, vamos parar na loja, certo? Certo, certo, concordou Tony. O que vamos cozinhar depende de você, eu comerei o que suas mãos habilidosas fizerem. Tony parou no supermercado mais próximo e pegou um carrinho na entrada. Ele e Mariane entraram na loja. Que tal truta assada com batatas fritas e uma salada de legumes, sugeriu Mariane. Parece bom, vamos fazer isso. Mariane começou a encher o carrinho com produtos, mas além da truta e dos legumes, incluiu camarões, suco caro, queijo, azeite de oliva, salsichas, vieiras, um pedaço de carne e muito mais. Tony percebeu que Mariane havia decidido encher sua geladeira vazia. Ao passar pelo caixa, gastaram cerca de R$ 2.000,
e ele se arrependeu 1000 vezes de ter convidado para jantar em sua casa, porque em um restaurante teria custado muito menos. Economizaria dinheiro, praguejou consigo mesmo, arrastando as sacolas de compras até o carro. Uma vez no apartamento de Mariane, Tony ficou boquiaberto. Um apartamento de 3 quartos luxuoso com um amplo hall e uma cozinha mobiliada com móveis caros e decorado com bom gosto. E você mora sozinha em um lugar tão bonito? Ele se surpreendeu. Sim, herdei isso, mas só está pago a entrada. O restante foi para a hipoteca, mas ainda tenho meio ano para pagar. Gasto quase todo o meu salário com isso. Meu ex pagou a entrada, mas agora estou sozinha. Quanto é a parcela? 6.000 por mês, mas estou pagando adiantado. Por que você precisa de um lugar como este? Nem sempre estarei sozinha. Você está pronto para deixar um homem entrar em seu território? Tony ficou surpreso. Por que não? Em qualquer caso, tornaria mais fácil. Mariane riu. Vamos preparar o jantar. Depois de encher a geladeira de comida, Mariane começou a cozinhar, e Tony pediu para descascar as batatas. Ambos trabalharam rapidamente, e em pouco mais de 1 hora, o jantar estava pronto. Delicioso, disse Tony, saboreando um pedaço de truta. Sou uma boa cozinheira, se gabou ela. Mariane, você não tem defeitos, por isso sonho em me casar contigo, disse Tony. Todo mundo tem defeitos, respondeu Mariane. Fale-me sobre os seus, disse Tony imediatamente. Que astuto. Vou te contar todos os meus segredos de uma vez, respondeu ela alegremente. Só um pouquinho, bem, sou muito exigente com os homens. Embora seja mais uma virtude, quem diria? Já percebi. Mais alguma coisa? Diga-me você. Sou um pouco desleixado, mas vou compensar isso, respondeu Tony. Terminado o jantar, Mariane colocou os pratos sujos na máquina de lavar louça e voltou a sentar-se à mesa. Você vem me pegar amanhã de manhã? Perguntou. Ou podemos ir juntos de carro daqui? Tony levantou-se da cadeira, ajoelhou-se ao lado de Mariane, segurou suas mãos e começou a beijá-la. Eu te amo, de verdade, sussurrou Tony. Mariane começou a falar, mas ele não lhe deu a chance. Com os lábios nus dela, ele a envolveu em um frenesi de desejo. Levantou Mariane da cadeira, a pegou nos braços e a levou para o quarto mais próximo. A garota resistiu, mas ele continuou, a ignorando até tê-la na cama. Mariane teve a delicadeza de chutá-lo na virilha. O que você está fazendo? Gemeu, dobrando-se ao meio. O que você estava fazendo? Perguntou bruscamente, levantando-se da cama. Você está se comportando como um animal, vá embora, Tony. Animal? É normal que as pessoas queiram intimidade física com a pessoa que amam. Se você não gosta de mim, por que me tortura? Nos conhecemos há 3 dias. Tony, eu te disse 100 vezes que não posso fazer isso tão rápido. Te pedi para não me apressar, me prometeu, mas se lança sobre mim como um maníaco. Eu sinto muito, não consigo me controlar quando você está por perto, disse Tony, diminuindo a dor. Tony saiu da sala e seguiu Mariane até a porta. Antes de sair do apartamento, ele olhou para a garota com olhos cheios de anseio e dor. Você me perdoou? Sussurrou. Perdoado, Mariane se aproximou e o beijou levemente nos lábios, depois sussurrou em seu ouvido, não se apresse. Um arrepio percorreu todo o corpo dele quando seus lábios roçaram o lóbulo de sua orelha. Meu corpo reage a você de uma certa maneira, e não posso controlá-lo. Eu te desejo, confessou. Não fique assim, Tony. Eu gosto de você, já te disse, mas você está com muita pressa, é estressante. É difícil manter a calma ao seu lado. Então eu vou embora, disse ele, baixando a cabeça. Mariane o beijou novamente nos lábios e Tony tentou abraçá-la, mas ela se afastou imediatamente. Nos vemos amanhã, disse ela, sorrindo significativamente. Até amanhã, ele respondeu. Tony se sentou no carro e pôs as mãos na cabeça. Que mulher! Pensa que só ganhar dinheiro e mantê-lo sob controle é o suficiente. Diz que temos todo o futuro pela frente, mas eu estaria arruinado antes de chegar lá. Vou ter que acordar 1 hora mais cedo para buscar Mariane. Depois de se sentar assim por alguns minutos, Tony dirigiu-se para casa. Quando entrou no apartamento,
tomou um banho frio imediatamente para se refrescar um pouco. De manhã, depois do café da manhã, Tony ligou para Mariane e disse que estava indo. Menos de uma hora depois, ele estava na frente da casa dela. Olá, disse ela alegremente, aproximando-se do carro. Olá, ele respondeu, sorrindo. A garota o beijou nos lábios e entrou no carro. Eles viajaram metade do caminho em silêncio. Você está bravo comigo? Perguntou ela. Não, só está me machucando, respondeu ele. Ela imediatamente percebeu do que ele estava falando e sorriu sem responder. Nada, vamos almoçar juntos hoje? Perguntou ela. Claro, respondeu ele. No fim de semana, meus amigos me chamaram para um churrasco e queria sugerir que você viesse. Um amigo tem uma casa de veraneio perto da cidade. Vou pensar nisso, respondeu Mariane. Tony sorriu imediatamente. Quando chegaram ao centro de negócios, entraram de mãos dadas e Tony observou novamente os olhares invejosos dos homens do centro. Quando chegaram ao andar indicado, se despediram até o almoço e foram para seus escritórios. Na quarta-feira, Mariane disse que tinha marcado com uma amiga à tarde, então Tony não precisou levá-la para casa. Ele ficou tenso no início, pensando se seria com uma amiga, mas quando viu que, ao terminar o trabalho, Mariane se encontrou com uma garota em um carro, ele relaxou imediatamente. Antes de entrar no carro, Mariane o beijou na bochecha. Até amanhã, disse, recompensando Tony com seu sorriso encantador. Até amanhã, ele respondeu, observando enquanto o carro da amiga dela desaparecia ao virar a esquina. Este é um novo? Perguntou Alexandra, a melhor amiga de Mariane, quando se afastavam do centro de negócios. Então, outro otário, respondeu ela e começou a rir. Esse otário te elogia com tanta normalidade, disse ela. Ah, sim, um babador lhe cairia bem. Há quanto tempo você está saindo com ele? Não muito, no começo pensei que poderia ser normal, mas não é. Ele tem algo na cabeça. É engraçado ver como o rosto dele muda toda vez que gasta dinheiro comigo, e o faz por vontade própria, respondeu Mariane. Pobre homem, disse sua amiga com um sorriso, diria que, com a situação como está, ele não tem tanto dinheiro. Não posso arcar com essas despesas. E ele, quieto, apertando os dentes e pagando tudo, antecipando como me pegar, pensando que, evidentemente, estou vendida. Então, por que você está perdendo tempo com ele? Mariane se perguntou. Quando isso vai acabar? Não, não vou me deitar com ele. Você está se divertindo? Alexandra respondeu com um sorriso. Sorria um pouco. Como você está? Bem, tudo igual de sempre. Há notícias interessantes. A garota sorriu enigmaticamente. Já chegamos, sentemos em uma mesa e eu conto a você. Alexandra estacionou em um pequeno restaurante, saindo do carro, as amigas entraram e se sentaram em uma mesa que tinham reservado com antecedência. Billy vem para ficar por uma semana, disse Alexandra, e imediatamente um sorriso escapou dos lábios de Mariane. Não estou interessada, respondeu ela secamente, pegando o cardápio. Isso não é tudo, ele está separado, continuou a amiga. Não entendo por que não queres compreender. Ele já alugou um escritório aqui e está contratando. Ele deixou sua vida na Flórida e voltou para casa. E você não acreditava que ele estava se divorciando? Ainda não acredito. Não falemos dele. Espere. Mariane olhou para sua amiga e sorriu com altivez. Por que trouxeste o assunto à tona? Só estragaste o humor, disse ela. Não muito tempo atrás, sonhavas com o divórcio dele e agora aconteceu. Estás feliz? Perguntou. Já passou mais de um ano, repensei muitas coisas. Tu desenamoraste, Marine, mas vocês são feitos um para o outro. Ele só não podia deixar a esposa. Ele o faria se realmente me amasse. Mariane enrubesceu o nariz e acenou com a mão. Muda de assunto, Alexandra. Eu sei que ele é o melhor amigo do teu marido e tudo mais. Não arranjes desculpas. Não estou arranjando desculpas. E sabias que Billy estava casado quando vocês se envolveram? Ele ia se divorciar quando soube que Simone estava gravemente doente. Como se deixa uma pessoa doente? E agora que ela está saudável, suponho que ele decidiu fazê-lo. Bom para ele. Mas o trem já partiu.
Sabes quantas lágrimas derramei por ele? Nunca mais vou chorar por homem nenhum. Mas, com todos os tipos de tolos, perdi-se tempo e dinheiro. Alexandra balançou a cabeça desaprovando. Temos que ensiná-los, eles se rebaixam sozinhos. Não des o meu número a Billy, nem lhe digas onde trabalho. Não quero vê-lo. Um garçom se aproximou das garotas, interrompendo a conversa. Prontas para pedir? Perguntou. Vou querer a salada de caranguejo, creme de framboesa, suco de laranja e chá de camomila, disse Mariane. Eu vou pedir o mesmo, mas em vez da salada de caranguejo, quero esturjão. Alexandra fez o pedido e voltou-se para a amiga. Como está o novo trabalho? Para que precisas disso? Queria ter um trabalho normal como todo mundo, replicou Mariane, compreendendo o rumo da conversa. E o dinheiro que o Billy envia, você não gasta? Não, nem sequer olho para a fatura quando chega. Que fique com tudo, não quero nada dele. Ele é um benfeitor, acredita que o dinheiro atrai dinheiro, e eu, como Penélope, esperarei que ele desça. Ele está a perder o seu tempo, disse Mariane, fazendo um muxoxo. E, no entanto, estás errada em relação a ele. Bem, não discutamos. Ele virá aqui, você resolverá a sua relação. Esqueci-me do nome dele. Sabe, aquele com quem saiu por 6 meses que deu para trás. Fez isso, és um imã para homens normais. Bem, o meu Belry é bastante normal, portanto, não generalize, disse Alexandra, se referindo ao seu marido. E o Billy também, aliás. Se considere afortunada e, por favor, mude de assunto, disse Mariane, irritada. O garçom trouxe o pedido delas, e as garotas começaram a comer. Os pensamentos de Mariane estavam agora totalmente ocupados com Billy, o único homem que realmente amava, mas havia terminado o relacionamento com ele há um pouco mais de um ano. Billy era amigo do marido de Alexandra e morava na Flórida, visitando ocasionalmente a negócios. Foi assim que Mariane e ele se conheceram em uma de suas visitas. Billy tinha todas as qualidades que um homem ideal para Mariane deveria ter, exceto pelo fato de que ele era casado, e o papel de amante não servia para a garota. Ele prometeu se divorciar, mas a esposa estava gravemente doente. O que exatamente Mariane não sabia, porque não precisava desses detalhes. No final, Billy pediu que esperasse, prometeu que mais tarde, quando ela se recuperasse, ele não poderia deixá-la num momento tão difícil, pois ele amava apenas Mariane. A noite estava apenas começando, mas as sombras do passado e as dúvidas sobre o futuro pairavam sobre as duas amigas. Enquanto saboreavam seus pratos no restaurante, Mariane e Alexandra não podiam deixar de se perguntar o que o destino reservava para elas e para Billy. O que aconteceria quando ele finalmente chegasse? E como o amor e as escolhas do passado iriam se entrelaçar nessa trama de emoções? Os segredos não revelados e os sentimentos reprimidos prometiam transformar aquela noite em algo inesquecível. Mal sabiam elas que o destino, sempre caprichoso, tinha preparado algumas surpresas para desvendar. Para saber o desfecho desta história, continue assistindo no próximo vídeo.